Gratidão. E aqui a gente vai falar do poder da decisão. Então, o poder da decisão do ser humano é algo inimaginável, né? Até que a gente decida por aquilo que realmente a gente quer, por aquilo que realmente ressoa no nosso coração, por aquilo que a gente realmente precisa fazer. Então, o poder da decisão, em algum momento de nossas vidas, todos nós, sem nenhuma exceção, seremos convidados a tomar uma decisão de seguirmos ao mestre, ao único mestre, né? Então, não podemos seguir a dois senhores, não podemos. Então, não existe como a gente ir para um processo ascensional se a gente continua seguindo as orientações do mundo, as outras pessoas, o que o mundo diz, o que a sociedade quer, o que as indústrias pensam, o que os diretores, que isso, que aquilo, né? Então, enquanto a gente estiver nesse meio termo, ou seja, eu vou, mas eu não sei se vou, nós não acionamos o nosso poder interno. O poder da decisão está em nós. Então, quando seguimos o chamado é justamente esse, né? Todos nós fomos chamados em algum momento e todos nós respondemos esse chamado. Então, muitas pessoas responderam o chamado e estão também entrando nos seus processos evolutivos, nos seus processos ascensionais, não importa as situações que estão acontecendo, mas elas fizeram a opção. Então, a partir do momento que a gente faz uma opção, uma decisão totalmente focada naquilo que é para a nossa vida, que é a nossa vida, né? Nem é para a nossa, é a nossa vida, né? Então, a decisão envolve a nossa existência. Ou seja, o quanto nós estamos conscientes de que estamos existindo aqui nesse plano, mas somos uma consciência. E essa consciência está transitando e vivendo em outras realidades e que temos um guia muito maior que nós, nos guiando aqui nessa trajetória na Terra, e que aqui não é a nossa casa. A nossa casa é o cosmos. A nossa casa é o cosmos. Nós estamos aqui fazendo uma transição, passando por um planeta que está em transição, agregando informação, lembrando de quem somos, unindo esses conhecimentos à nossa essência, nos realinhando, nos relembrando, fazendo essa trajetória, ensinando, aprendendo e fazendo todos esses movimentos para que a gente possa ascensionar, que a gente possa subir, que a gente possa se elevar nesse processo, para retornarmos àquilo que realmente é a nossa verdade interna. Então, não podemos ficar servindo a outros senhores que não seja o Senhor, né? O nosso mestre interno, aquele que acionou o comando, que chamou e falou, vamos voltar para casa, né? Como ensinou nosso mestre Jesus, que foi ao Pai, e o Pai falou assim, vamos, meu filho, né? Agora chegou a hora de nos unirmos o nosso eu maior com o nosso eu inferior, porque no fim tudo é a mesma coisa. Então aquele que está falando é o eu superior através do inferior, né? Até que a gente chegue num ponto de unificação, onde essa separação, essa dualidade, essas percepções já não sejam mais tão evidentes. Então você já está muito mais conectado à sua essência, à sua verdade. Então você passa a ser, atuar, viver, falar, tudo que você fizer na sua vida vai estar embasado numa lei maior, numa lei superior, numa lei divina, que foi a escolha que você mesmo fez. Então essa opção, né, quando a gente relembra, quando acontece esse movimento de encontro com a verdade, né, e aí nós estamos falando de uma única verdade, mas o encontro que cada um tem com essa realidade, da consciência, da existência da consciência, da existência da alma, quando isso acontece, cada um passa por um determinado processo, cada um vai perceber de uma maneira. Então isso é fundamental para o processo de ascensão, para o processo de reconhecimento de quem somos. Se nós não fazemos esse reconhecimento, quem fará? Ninguém. Por quê? Porque muitas vezes você está com uma pessoa que está num outro nível de consciência e ela não está buscando absolutamente nada relacionado ao autoconhecimento, nem a nenhum tipo de processo interno. Então ela está
voltada para fora, voltada para o mundo externo, fazendo a sua vida meramente física, humana, convencional, comum, sem nenhuma conexão com a verdade interna, com a realidade do mundo interno e com essas percepções que o outro está tendo. Então, o outro não pode deixar de fazer o seu processo porque aquele não está vendo. Então, entenda, gente, as pessoas se encontram em realidades paralelas, em realidades diferentes. Então, um está numa dimensão e o outro está em outra. Então, esse que está em outra não pode deixar, abandonar o seu processo porque aquele está ali naquela e quer ficar ali. Então, o chamado é individual, intransferível, e cada um que recebe essa informação, que recebe esse movimento e que precisa tomar uma decisão, essa decisão não pode ser baseada nos outros. Ela tem que ser tomada em relação ao seu chamado interno, à sua verdade, àquilo que tocou o seu coração e porque está relacionado à sua vida, à sua existência, ao seu plano de alma e aquilo que você veio fazer. Então, para que a gente consiga relembrar e consiga que esse plano se abra, que a gente consiga se expressar e viver esse plano, a gente tem que responder ao chamado, tem que responder a essa verdade interna, tem que atuar a partir dela e tem que reconfirmar. Então a gente está o tempo todo reconfirmando, não, esse é o meu caminho, esse é o meu caminho. Por quê? Porque você começa um caminho desse e todos aqueles que estão em outro momento, eles vão falar para quê? Por quê? Vão querer que você volte lá para ficar naquelas coisas de dia a dia. Então, o que são as coisas de dia a dia? São distrações, né? Então, é um mundo de terceira dimensão, é um mundo de distrações, é um mundo de divertimento, de entretenimento, de shopping, de coisas que levam a mente da pessoa, porque são todas coisas, são todas situações construídas através da mente humana, para que você acredite que aquelas formas são mais importantes que a sua vida. Então, não delegue jamais a sua vida a outros. A sua vida, o seu chamado, a sua decisão precisa ser tomada. Então, esse é um momento de decisão fortíssimo, onde a gente tem que ser firme, custe o que custar, né? Então, a gente tem que ter essa decisão, não no sentido negativo, mas no sentido positivo de falar, não, eu recebi essa informação, eu recebi essa incumbência, eu vivi essa experiência interna, né, de reconexão com os meus irmãos estelares. Então, isso é uma coisa que eu não tenho como descrever, né? Porque isso é um mundo interno, isso é uma realidade interna que aconteceu. Mas a partir disso eu não pude mais continuar no processo que eu estava, porque não existia mais ressonância com nada, nem com as pessoas, nem com nenhuma situação. Então, de alguma maneira, nós somos convidados a fazer isso, e não importa, não é abandonar os outros ou abandonar as situações, mas é ter consciência de que esses movimentos são movimentos que representam a nossa existência. Então, nossa existência, ela é muito mais importante do que qualquer situação, qualquer circunstância, qualquer relacionamento, porque tudo aquilo é transitório e está sempre, aquelas pessoas estão no seu caminho, porque nós escolhemos viver essas experiências. De alguma maneira, também escolhemos essas experiências, esses atores, né, que a gente chama, porque no fim são todos personagens que estão interpretando papéis e que estão trazendo ensinamentos que nós precisamos aprender a transitar por esse mundo. Então, o poder da decisão está nas nossas mãos e a gente tem que estar atento aos sinais, né? Então, um sinal desse, você não tem como não responder, porque se você não responder a um sinal desse, você está indo contra as leis do universo. E a gente não consegue caminhar indo contra o Criador. Então, o Criador é o Criador que nos colocou aqui, que conhece o nosso plano, que conhece a nossa missão, que sabe da nossa capacidade, daquilo que tem que ser expressado através daquela pessoa, daquele ser, daquele instrumento, né? Que é um canal. E assim como todos os outros que estão fazendo esses trabalhos de acordo às suas consciências, os seus mentores, os seus guias, colaborando para tudo isso.
Agora, o quanto disso é importante, né? Então, o importante é a gente também ter a consciência de que nós não precisamos acumular nada. Então, isso também foi uma pergunta que veio, né? Nossa, mas aí é tanta coisa que precisa fazer, tanta coisa que precisa saber. Não, na verdade a gente não tem coisas para saber, nem coisas para fazer. Nós estamos relembrando e acessando a consciência que nós já temos. Então, essa comandante que já está lá, que ela já conhece isso, ela já tem essa consciência, ela já sabe, ela já transitou por um mundo em transição, já fez um processo de transição, passou por uma terceira dimensão rapidamente, porque em Urano, uma energia uraniana, uma consciência uraniana, não perdeu tempo com terceira dimensão, porque percebeu rapidamente que as pessoas iriam entrar em conflito se começassem a colocar valores para as coisas e começassem a colocar valores para si mesmo. Por exemplo, eu coloco um valor para mim. Então, eu custo tanto, aquilo que eu faço custa tanto. Aí o outro vai falar, não, mas o meu é mais, o meu é menos. Então, a gente começa a ver as pessoas com uma etiqueta na testa e fala, a consultora tal, ela cobra tanto. Mas eu não estou vivendo, né, a experiência para me manifestar como um preço. Eu não sou um número. Eu sou um ser vivo, né? Somos seres humanos que estamos expressando, experimentando conhecimentos. Então, o que nós estamos disseminando, o conhecimento que estamos disseminando, qual é o valor, né? Então, no Urano, essa consciência passou por isso e falou, não, se a gente ficasse fazendo isso, a gente iria entrar em conflitos uns com os outros. Porque aí nós teríamos pessoas concorrendo entre si, ao invés de colaborarem entre si. Então veja o que é uma inteligência superior, né? Uma inteligência superior é muito amorosa. Por quê? Porque ela permite que os seres se unam, se comprometam juntos, e juntos eles vão fazer algo muito maior, que é a criação de uma nova realidade. Por quê? Porque se eu falo, não, a minha realidade é essa, eu começo a criar a minha, e começo a manifestar aqui, vou falar, olha só, veja quantas coisas eu tenho, e vou começar a mostrar as coisas, vou falar, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, aí o outro vai olhar e vai falar, nossa, eu também quero, aí ele vai e começa a mostrar as coisas dele, as outras coisas e mais coisas, e aí nos perdemos, porque todos vão começar a se separar de si mesmo para manifestar e mostrar coisas para o mundo como se fossem a realidade última. E aí cada um começa a ter a sensação de que um é melhor, que o outro é pior, que um conseguiu isso, o outro não conseguiu aquilo, e pessoas se deprimindo, como a gente viu, né, com a questão do Instagram e redes sociais, pessoas se deprimindo porque viram, meu Deus, e aí, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, o que é o ideal, né? Então começaram a buscar ideais de vida, né, de formas, né, da própria forma da pessoa, de como ela fala, como ela veste, o que ela tem, o que ela não tem. E tudo isso foi separando o ser da sua verdade, da sua essência. Então Jesus, imagina Jesus caminhando e falar, não, as minhas coisas, tal. Ele teve que se unir à sua fonte, né? Ele se uniu ao todo, ao Pai, que ele chamava. Por quê? Porque ele não poderia caminhar jamais sem a origem dele, sem a missão dele, que era um comando de ordem de trazer essa consciência crística, essa consciência amorosa de união, de unir todos os seres, né? Dizendo, amai o próximo como a ti mesmo. E aí as pessoas vão lá fora e ficam buscando as coisas que estão lá nas redes e jogam, tiram, não tem amor próprio, porque senão como é que ela vai olhar para o outro? Quem é o outro? Então todo esse movimento de decisão envolve justamente a gente se alinhar com nós mesmos, esquecermos esse mundo, como fez, né, uma consciência uraniana que é um exemplo real, ou seja, que disse, vamos transcender isso. E quando isso foi feito, passou-se para a quinta dimensão e se passou a manifestar a quinta dimensão. Manifestar a quinta dimensão, por quê? Porque a quinta dimensão já é um estágio onde você transcendeu
a matéria, transcendeu a mente. É essa mente que fica criando as coisas e olhando, fulano tem isso, ciclano tem aquilo. Então isso precisa ser transcendido para que a gente possa entrar num processo de ascensão. E aí, a partir do todo, né, Jesus, ele estava usando um manto, né, magnífico. Então, aí ele manifestou as coisas necessárias de acordo com a consciência dele. Por quê? Porque ele estava no mundo físico, né, e Jesus simplesmente manifestava qualquer coisa que fosse necessário, com o exemplo da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, qualquer coisa necessária, ele manifestava. Ele não ia comprar, ele manifestava. Ele cocriava instantaneamente. Então, a cocriação é um processo de elevação de frequência de consciência, onde você manifesta o necessário. Você não precisa concorrer e você não precisa comparar com ninguém. O necessário tem que chegar, porque é uma lei. É a lei que envolve a vida do ser. Por quê? Porque o pai sabia que o filho estava lá naquela dimensão e ele precisava, como ele mesmo dizia, vestir, comer, etc. Então, as leis universais, elas são as leis que regem a vida. E não essas leis inventadas pelo homem que continuam levando os seres para essa ilusão e que continuam comparando e continuam ainda indecisos em relação se vão ou se ficam. Então, o chamado aqui, né, dessa mensagem que veio para nós hoje é a decisão, ou seja, decidiu, está decidido. Optamos pelo caminho evolutivo, não tem volta. Então, nós entramos no caminho evolutivo, estamos no processo de expansão de consciência, ele vai conduzir o ser, vai abrir a sua origem no momento certo, né? Então, algumas pessoas perguntam também como é que é. Isso também depende do momento da pessoa. Aí nós temos toda uma questão dos registros akáshicos, né? Que são registros onde está tudo registrado a nossa existência, aquilo que a gente é, aquilo que a gente já fez, para onde vamos. Então, lá tem tudo o que é a vida daquela pessoa. Então, cada um tem todos os seus registros. E isso também é aberto de uma forma detalhada, mais detalhada, menos detalhada, em função daquele ser. Porque tem muitas coisas que não é necessário que ele saiba. E tem coisas que ele precisa saber. Então, isso tudo é, como a gente diz, organizado, monitorado pelo eu superior, pela mente superior, pela alma, pelos nossos guias que acompanham e que sabem o que é melhor naquele momento que a gente saiba ou não. Então a gente não tem que ficar cutucando isso também, não, agora eu vou fazer um curso, não, agora eu vou fazer não sei o quê, porque eu quero saber. E de repente aquilo não chega porque não é para saber. Então a gente tem que respeitar. A lei superior é assim, ela não te obriga a nada, mas também não obrigue ela, porque ela é uma energia onipresente. Então, se você pensou uma coisa, eu vou fazer isso aqui para alguma coisa, aquela energia já sabe o que você pensou. Por isso que a lei superior é uma lei que move o ser na direção correta. Por quê? Porque se ele tem uma intençãozinha, não, mas eu quero, sabe, fazer uma historinha aqui, a lei superior ela é onipresente. Então, ela sabe tudo o que você está pensando, o que você está falando, o que você está agindo, o que você está pensando e o que tem por trás daquilo. Por quê? Porque conhece toda a nossa intenção, conhece todo o trabalho que o ser está fazendo. Por isso que a gente diz que a quinta dimensão, uma dimensão mais elevada, uma energia superior, uma lei evolutiva, não vai existir mais conflito. Por quê? Porque os seres estão vendo uns aos outros como eles são. Entende que maravilhoso? Não tem nada escondido, não tem nada para esconder. Então as coisas são como são. A pessoa não pode estar ali, não, mas porque ela está achando alguma outra coisa. Tudo é às claras. Por quê? Porque o ser passou pelo processo de reconexão e ele está imbuído da energia crística. A energia crística é a energia da transparência, a energia do todo. É a mesma energia da fonte. Então, o que o ser vai passando o tempo todo é por processos de purificação da mente, da sua própria mente,
Por quê? Porque existe uma mente coletiva, porque o ser passou por um monte de situações onde ele acumulou coisas que não eram deles, crenças de alguém, e assim sucessivamente. Então isso vai sendo purificado, transmutado, com tranquilidade ao longo do tempo, isso vai. Porque quantas coisas o ser passou, quantas histórias, quantas situações, e ele acumulou crenças e coisas que ele vai precisar trabalhar, vai precisar transmutar. Mas isso não é porque ele não está sendo verdadeiro, né? Mas ele está fazendo o processo que todo ser humano tem que fazer para se desvincular de coisas que não lhe pertencem mais. Então a vida é muito objetiva, muito clara. Então quando essa pessoa fala quanto de conhecimento, quanta coisa, não, é o contrário, é uma síntese. Então a gente passa a absorver o necessário. Tanto que uma pessoa está falando alguma coisa ali, você pegou 2 palavras, foi suficiente, acabou. Pronto. Você absorveu o que era necessário para você. Então isso é uma lei que é a lei da síntese, que envolve o processo evolutivo. Imagina num processo evolutivo você vai acumular cursos, você vai acumular certificados. Não existe. Isso é um nível material, isso é um nível da mente física. Então, o que você vai fazer no processo evolutivo é agrupar, agregar as suas experiências. Você vai ter um acúmulo de experiências, tem um acúmulo de experiências que você vai... Esses exemplos e todas essas coisas que vão acontecendo, elas vão vindo naturalmente em função das experiências que você passou. Então, experiência não é acúmulo de conhecimento material físico, é vivência. Então, o quanto você viveu de determinadas leis superiores, o quanto você viveu de determinadas leis materiais físicas, né? O quanto você desenvolveu seu intelecto, então você tem um monte de experiências lá. O quanto de trabalho você fez para transcender a mente, você tem um monte de experiências lá. Então, o que você vai armazenar, na verdade, é nada, né? O armazém, que são os nossos corpos físicos, são transmutados também para que eles possam fluir dentro de uma lei evolutiva e a gente possa entrar em fluxo, como a gente diz. Então, como a gente entraria em fluxo carregando um monte de coisas? Não poderia. Então, o nível da mente que começa a funcionar na lei evolutiva é muito mais do lado direito, né? E a união desse direito com o esquerdo do cérebro, né? Para que a gente não fique na lógica descritiva da vida, né? Num monte de acúmulo de coisas, mas tenha a capacidade de abstração, de intuição e de receber uma informação e ficar só, se você é necessário 2 linhas daquele texto para você, você vai captar aquelas 2 linhas e já é suficiente. Então você não precisa de 10, 50 livros para continuar armazenando aquilo. Então tem pessoas que estão falando de consciências, né? Não criticando evidentemente, mas que nós todos agora estamos, né, semente estelar, agora você está entrando num processo de elevação, de fusão com o todo, e lá você encontra todas as consciências. Você encontra todas, só que você precisa delas? Claro que não, você não precisa não, que agora eu estou me fundindo com o todo, então agora eu estou acessando todas as consciências que existem no mundo. Não existe isso, né? Então nós vamos passar realmente num processo terrível, né? Então não é isso, né? O que são as consciências? Por exemplo, né? Então você pega Buda, né? Buda, como é que Buda disseminava a consciência cósmica? Era uma consciência cósmica, do mesmo jeito. Mas como é que ele disseminava? Ele disseminava em silêncio. Ele sentava com os discípulos, ele não falava nada, ele sentava na posição de Buda, se mantinha em silêncio e ele estava transmitindo o conhecimento a partir do silêncio. Por quê? Porque a transmissão de uma consciência não precisa de barulho. Mas essa foi a forma que Buda encontrou, porque ele não tinha palavras para aquela experiência. Porque não tem. Então, ele entrou em fusão com o todo, em união com o todo, assim como Jesus entrou em união com o Pai. Ele não tinha palavras humanas para expressar aquilo que estava acontecendo com ele.
Então ele foi entrando em silêncio, com isso ele foi absorvendo toda essa consciência, toda essa energia, essa sabedoria, né? Porque aí entra todo o amor, sabedoria, e ele foi com isso, ele foi agregando ao seu próprio sistema um nível de consciência de frequência elevadíssimo. Então ele sentava diante dos discípulos e o nível de frequência que ele estava, ele impactava tudo. É como você pegar por um Buda entrando no supermercado, né? Então ele automaticamente muda completamente a frequência daquele lugar e vai impactar tudo que estiver lá dentro sem falar nada, simplesmente caminhando ali, porque ele está num nível de frequência acima, muito além da frequência, da consciência dos seres que estão ali. Mas a forma que ele encontrou foi essa. Agora eu entro, né? Então nós despertamos, eu posso me conectar à consciência de Buda, mas eu vou ficar então agora assimilando tudo que o Buda fazia, como ele fazia. Por quê? Não. Então eu vou pegar, eu posso absorver coisas de consciências, né, de diversas consciências que estão em sincronia com a minha, entre aspas, a nossa consciência uraniana, a consciência cósmica, com esse foco em Urano, porque entra em ressonância aquela informação que eu preciso. Então, aí é como se a gente pegasse aquela bibliotecazinha, pega um livrinho, 2 frases daquele livrinho, capta aquilo e aquilo, com aquilo você já tem a solução para algo, um insight, uma informação que o seu sistema precisa para a tomada de decisão, para uma movimentação que você precisa fazer. Então isso vem como um insight, vem como uma intuição e você vai agregando. Mas isso está sempre em ressonância com você, com aquilo que você precisa fazer. Então você não precisa agora pegar, vamos ver outras consciências, né? E aí a gente começa a... Por quê? Porque todos os mestres, todos que se tornaram mestres ascensos, todos eles, Paul Branton, enfim, todos eles passaram pelo processo de ascensão, de elevação da consciência, de expansão de consciência. Cada um deles disseminou essas coisas de uma maneira, incluindo o seu conhecimento e o momento de vida em que eles estavam e o momento do planeta. Então, determinados mestres não podiam nem falar sobre isso, não tinha como falar. Então, você pega o Osho também, né, um grande mestre, que tem uma conexão muito forte com essa consciência totalmente disruptiva. Ele rompeu paradigmas meus que eu jamais podia imaginar. Eram coisas que eu achava que eram bonitinhas, né? Ele rompeu. Por quê? Porque entrou em ressonância e me mostrou pontos, por isso que é interessante isso, né? Me mostrou pontos que eu tinha que transcender, que não tinham nada a ver, que eu estava pensando realmente na caixa e tinha que pensar fora da caixa. Então isso acontece pela energia. Então esse mestre usou outros métodos para transferir também o conhecimento. Mas ele também fez o quê? Um processo de ascensão, era um ser também que vinha de outra orbe, né? Também veio de Sirius, né? Então ele tinha outra visão de mundo, outra energia para trazer para o planeta Terra essa consciência. Então são tudo canais, todos os mestres são canais onde você não está falando somente através de você mesmo, né? Porque o personagem o personagem começa a se integrar ao todo, começa a se integrar à própria consciência que ele tem. Então é a consciência que vai falar e não mais a mente, né? Lógica, e nem o personagem argumentando alguma coisa, né? Então a ideia do processo é justamente a gente romper com a vida comum humana para a gente ter uma vida mais elevada, uma vida divina e uma vida que a gente possa integrar esse conhecimento a nós mesmos e, consequentemente, a todos que estão ao redor, que estejam disponíveis para receber essas informações. Então, como cada um faz, isso também faz parte do plano. Então, hoje a gente está falando de comandos. Quando que isso lá atrás, no planeta Terra, iria se falar de comandos,
de ordem, de energias. Ninguém podia falar sobre isso, né? Então tudo isso era como uma ciência oculta, como uma coisa que ninguém podia se expressar. Era algo totalmente fechado, né? As leis herméticas, tudo isso. Então hoje, com a internet, não só a questão da internet, mas a possibilidade da disseminação disso, porque isso está sendo solicitado pelas leis superiores que estão regendo o planeta, pelas hierarquias que já estão movimentando a implementação da nova Terra. Então aí os seres que estão fazendo esse trabalho, eles têm espaço para disseminar isso de uma maneira mais simples, né? A gente não precisa mais fazer como antigamente, por exemplo, em yoga, você precisava de 200 movimentos para conseguir. O que eram os movimentos do yoga, né? Não era ginástica, né? Eram movimentos para você romper paradigmas. Então, por causa da cristalização de energias em determinados pontos do corpo, energia igual a informação, que mantinham o ser totalmente voltado para a mesma coisa, né? Então, no corpo tem pontos que você vai trabalhar, onde você vai eliminar essas energias, você vai dissolver essas cristalizações e, consequentemente, elas vão afetar todo o seu mecanismo de visão de mundo, né? De expansão de consciência. Então, lá atrás foram criados milhares de movimentos, milhares. E isso foi disseminado como uma verdade durante muitos anos, né? Milhares de anos, e muitos faziam tudo aquilo e outros movimentos e outros, até que você chega num ponto que sintetizou isso. Então você começou a ver que alguns só são necessários para algumas pessoas por conta desse processo do corpo, né? Não ficar cristalizado em emoções. Isso também ajuda muito, né? Liberar emoções, liberar tudo isso. Então as técnicas, os métodos de disseminação de consciência, de expansão de consciência, eles vão se tornando mais simples. Então não é necessário a gente ficar acumulando consciências, né? O que acontece é a gente se conecta em algum momento com alguma e traz uma informação porque aquilo é necessário para o nosso processo. E quando a gente dissemina algo e o outro percebe e capta que aquilo ajudou ele vai captar aquilo que é importante para ele. A mesma coisa, ele não vai ficar acumulando, não, agora eu vou precisar de mais 10 coisas. Não, ele sempre a gente vai fazer o simples, o sintético. Então o processo evolutivo é simples e sintético, nunca é acúmulo. O que é acúmulo, que a gente chama de acúmulo, é de impulso, de energia positiva, de energia de entusiasmo, de energia de querer, de aspiração, inspiração e aspiração. E isso a gente tem que acumular, para que a gente possa ir mais além, dar o próximo passo. Isso sim, isso é fundamental, mas o conhecimento de ficar acumulando e achar que como se faz no mundo físico, não existe. Então o processo não é como do mundo físico, que as pessoas fazem um curso, faz uma graduação, depois vai fazer mestrado, depois vai fazer doutorado, mas aí depois surge um MBA, depois é curso não sei do que, e ficam fazendo isso. Isso não existe, isso é um mundo físico, um mundo mental físico. No mundo evolutivo você vai adquirir muito mais conhecimento, mas é interno. E do interno é que você vai perceber aquilo que realmente tem valor e como aplicar aquilo. Ok? Então, vamos em frente e não a decisão, né? Que é o tema desse vídeo, é o que é mais importante na nossa vida. Então, o momento que a gente tem para decidir é sempre no agora. Gratidão.